Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos discutir sobre estequiometria. Essa aula é uma aula completa para que você saia daqui do completo zero, se você não sabe de nada de estequiometria, até questões mais avançadas, tá? É uma aula completa, como está aqui no título, tá? Sem enrolações, vamos embora. Existem alguns pré-requisitos para que você consiga dominar bem a estequiometria. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é o que significa mol. Mol nada mais é do que uma unidade de medida. É um número, né, é um valor que é expresso por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, quando eu digo assim, ó, eu tenho 1 mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se você tem dúvidas sobre mol, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo exclusivo apenas sobre mol, tá? É importante que você saiba bem esse conceito. Outra coisa que você precisa entender, CNTP, nessa siglazinha CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. Então, sempre que uma questão falar de CNTP, normalmente em estequiometria está relacionando ao volume. Então, sempre que fala na CNTP, 1 mol de alguma coisa normalmente vai ser gás, ele vai ocupar esse volume daqui, ó, de 22,4 litros. Então, se você sabe que 1 mol ocupa esse volume, se ele falar que são 2 mols de um gás na CNTP, você tem o dobro desse volume. E assim você vai fazendo as relações, tá? Outra coisa muito importante é que você saiba balancear equações. Se você não souber balancear equações, você não vai conseguir fazer questões de estequiometria com assertividade, porque você precisa balancear a equação. As proporções precisam estar bem definidas, precisam estar corretas na hora de você resolver uma questão de estequiometria, tá? Então é importantíssimo que você saiba também balancear. A gente também tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer balanceamento de equações. Sabendo esses pré-requisitos, a gente pode avançar para a ideia da estequiometria realmente. Como é que você vai fazer o cálculo estequiométrico? Existe um passo a passo que muitas vezes você não precisa seguir, tá? Mas é só uma espécie de roteiro para que você tenha mais ou menos na sua cabeça. Primeira coisa é você verificar se sua questão tem uma equação. Se ela não tiver, você tem que montar uma equação de alguma forma, porque é importante que você saiba as proporções. Para isso, você depende de uma equação. Então, se ela não mostrar, escreva uma equação a partir do que está sendo dito. Posteriormente, verifique se essa equação, se for fornecida, está balanceada. Se não estiver, você precisa fazer o devido balanceamento. Em seguida, você vai identificar as substâncias que você vai trabalhar. Normalmente, você trabalha apenas com 2 substâncias. Às vezes, você tem 3, 4 equações misturadas, você precisa juntar, mas só trabalha com 2 moléculas. Então, é importante você identificar quem são essas 2 moléculas. E você consegue fazer isso através de interpretação. A estequiometria se baseia muito em interpretação e regra de 3, tá? Próximo passo, identificar se você vai trabalhar com mol, com massa, número de moléculas, com volume. Isso é o comando da questão. Ela vai dizer assim, ó, quantas moléculas de tal substância é formada a partir de 10 gramas de outra substância. Então, sua relação é o número de moléculas para massa. Você precisa ser capaz de identificar isso também. E, por fim, aplicar a regra de 3, 1, 2, 3 regras de 3, depender da sua questão, para você conseguir chegar na resposta, tá? Como eu costumo dizer sempre, meus alunos, a estequiometria a gente aprende resolvendo questões. Então, a gente vai responder aqui uma bateria de questões, começando por questões mais simples, para que a gente chegue em questões um pouco mais avançadas e você saia daqui sabendo de tudo que você precisa para ir bem nas suas provas de vestibular, do Enem, quando se fala de estequiometria, tá? Então, vamos embora. Essa primeira questão é uma questão em que a gente vai ter alternativas A, B, C e D aberta para a gente responder. Foi uma questão que eu encontrei, na verdade foi eu que criei essa questão, para que a gente tenha pelo menos a parte inicial toda completinha, para a gente entender as diferentes possibilidades que pode ser cobrado de estequiometria para você nessa parte inicial, tá? Então ela diz o seguinte, ó. Nos últimos meses, autoridades de saúde de diversos países têm soado o alarme contra o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas como o metanol. E ele diz que é um álcool industrial altamente tóxico, diferente do etanol, que é o álcool etílico, normalmente presente em bebidas, que é essa grande contextualização aí da adulteração de bebidas alcoólicas a partir do metanol, tá? A reação que para produzir metanol industrialmente pode ser entendida como. Então aqui eu tenho essa reação. Percebe que minha questão trouxe a reação para mim e a partir dessa reação eu vou fazer as devidas cálculos a partir dos comandos, tá?
Então, já que eu tenho a equação, vamos balancear essa equação para que a gente não tenha erro e dúvidas ao responder nossas questões. Para balancear, é somente colocar um 2 aqui, ó, tá? Não vou entrar a fundo em balanceamento, que aqui eu entendo que você já sabe balancear, entendo que foi o que eu fiz. Próximo passo, identificar as moléculas e os comandos das questões. Veja que eu tenho letra A, B, C e D, e eu vou separar isso aqui em slides para a gente não se confundir. Toda essa parte aqui em cima, ó, ela não vai servir para nada para a gente, é apenas uma contextualização, tá? Então, na letra A, deixa eu colocar aqui o balanceamento, ele diz o seguinte: qual a quantidade de gás e hidrogênio em mols necessária para obter 2,4 mol de metanol? O que é que você tem que fazer agora? Você vai ter que identificar quem são as duas moléculas que está sendo falado na questão e o que ele quer saber. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, qual a quantidade de gás e hidrogênio? Então, ele está falando do gás e hidrogênio e quer saber a quantidade em mols. Então, eu aconselho você a fazer isso. Sublinha quem ele está falando, diz o que ele está pedindo, ele quer saber o número de mols de gás e hidrogênio, tá? Ele continua, ó, necessário para obter 2,4 mol de metanol. Então, ele falou de 2,4 mol de metanol. Veja que eu coloquei as informações sempre abaixo da molécula que está sendo dito. Ele quer saber quantos mol de hidrogênio. Aí eu sublinhei o hidrogênio para que eu não fique perdido procurando a molécula que ele está falando na questão. Já sublinhei e já coloquei logo abaixo da molécula o que ele quer saber, que é o número de mols. Para produzir 2,4 mol de metanol. Metanol é esse cara daqui, ó, CH3OH. Então, para produzir ele, já sublinhei, para produzir 2,4 mol dele, eu preciso de quantos mols de gás hidrogênio? Essa é a minha pergunta, tá? Perceba que eu estou montando a regra de 3 aqui, ó. Tá? Quanto desse forma 2,4, tá? Para eu montar agora minha regra de 3 exclusiva, eu preciso trabalhar agora com os dados que foram fornecidos pela minha equação. Ela está dizendo para mim o seguinte, ó. Perceba que minha relação é mol para mol. Quanto de mol forma quanto mol. Então, eu vou trabalhar também com a relação de mol para mol do que minha equação está me mostrando. Ela está mostrando, ó, que 2 mol de H2 forma 1 mol de metanol. Então, eu vou colocar aqui embaixo, sempre abaixo da molécula que está sendo falada. Isso é uma estratégia para que você responda com mais tranquilidade as suas questões. Então, aqui embaixo são 2 mol, que produz 1 mol. Tá? Essa é a minha regra de 3 montada, ó, tá bom? Então, aqui eu vou ter que número de mol vai ser igual a 2,4 mol vezes 2 mol dividido por 1 mol, tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Uma dica que eu dou para você, ó. Nesse caso aqui não vai ter muito mistério, né? Mas... só multiplicar mesmo. 2,4 vezes 2 vai dar 4,8 mol, porque quando divide por 1 é o próprio valor, tá? Quando chegar numa questãozinha que eu posso dar uma dicasinha, eu dou para vocês, que é em relação à proporcionalidade. Então veja como foi tranquila essa questão. Essa aqui é uma questão que eu tenho certeza que não cai para você nesse nível. É uma questão introdutória para que você vá entendendo a estequiometria. Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês. Seguindo a mesma lógica, tá? Tem a equação, balanceia a equação. Vamos identificar de quem ele está falando e o que ele está pedindo. Está dizendo o seguinte, ó. Qual a massa de metanol? Então, ele quer saber desse cara daqui e quer saber massa. Qual a massa de metanol formada pela reação de 84 gramas de CO? Então, veja que ele está falando agora de metanol e de CO. Então, 84 gramas forma quanto de massa de metanol? Isso é o que minha questão quer saber. Veja que minha relação é massa para massa. Quando sua questão fala de massa, você vai ter que utilizar agora as massas molares da sua equação. Então, eu tenho que trabalhar com a massa do CO e a massa do metanol. Vamos calcular? Vou colocar aqui do lado. Ó. Normalmente essas questões, elas trazem para vocês já essas massas, tá? A massa do carbono é 12 gramas, do hidrogênio é 1 grama e do oxigênio é 16 gramas. Então, se sua massa do CO que você quer descobrir, a gente vai somar a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, vai dar aqui 28 gramas. Tá? Eu peguei essas massas daqui, ó. Tá bom? Então, aqui eu sei que a massa do óxido de carbono, monóxido de carbono, é 28 gramas, que produz quanto de massa de metanol? Vamos fazer aqui do lado também, ó. Metanol é CH3OH, tá? Vou fazer até de preto aqui. O carbono é 12, mas eu tenho 4 hidrogênios, eu tenho 3 aqui com mais um 4. Tá? Veja que a massa de cada um deles é 1 grama, então eu tenho 4 gramas de hidrogênio, mais a massa do oxigênio, que é 16, tá bom? 16 mais 4 dá 20, com mais 12 dá 32 gramas. Então, vou colocar aqui do lado, ó.
28 gramas produz 32 gramas. Montei a minha regra de 3, tá? Vamos calcular aqui, ó. M vai ser igual a 84 gramas vezes 32 gramas dividido por 28 gramas. O que é que você pode fazer aqui, pessoal? Se você perceber uma proporção, você vai ser muito beneficiado, você vai ser feliz para responder essa questão com mais tranquilidade. Como assim, professor? Se você pegar 28 e multiplicar por 3, dá 84. 28 vezes 3 dá 84. Se você sabe isso, você não precisa fazer tudo isso aqui embaixo. Ó. Você não precisa multiplicar 84 por 32 para depois dividir por 28. Se 28 vezes 3 dá 84, se você pegar 32 vezes 3, já dá a sua resposta sem você precisar fazer todo esse cálculo, tá? E é muito mais simples. 32 vezes 3 vai dar 96 gramas, tá? Então veja que foi mais tranquilo do que simplesmente eu multiplicar e depois dividir. Quando você perceber essa proporção, use, que vai te ajudar bastante nas suas questões, tá? Vamos para mais uma, letra C agora. Vamos identificar de que ele está falando, não esquece de balancear. Quantas moléculas de gás hidrogênio, então ele quer saber o número de moléculas, MM, são necessários para reagir com 4 mol de monóxido de carbono. Então, 4 mol de monóxido de carbono. Então, veja que minha relação agora é mol para número de moléculas e eu vou trabalhar com o que está sendo dito na minha questão, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com mol para número de moléculas. Eu tenho quantos mol de CO2, de CO, na verdade, na minha equação? Tenho 1 mol. Então, eu coloco aqui embaixo, ó. Como é que você sabe o que é um mol, professor? Quando aqui na frente não tem nada, é porque existe um aqui, ó. Quando é um, a gente não precisa representar nas equações, tá? Então, eu tenho 1 mol. Esse 1 mol reage com quantas moléculas de gás hidrogênio? Aqui eu preciso lembrar da constante de Avogadro. Eu sei que 1 mol de qualquer coisa, ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas nesse caso daqui, tá? Então, 1 mol de qualquer molécula representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tenho 2 mol, eu tenho 2 vezes esse valor daqui. Então, eu vou ter 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Ou se você quiser tirar de notação científica, na verdade, colocar em notação correta, né? Você coloca a vírgula para a esquerda e resolve a sua questão. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso ainda, tá? Vou deixar aqui 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? Porque são 2 mol. Então, agora é meio pelos extremos. A minha resolução aqui vai ser simplesmente multiplicar por 4 esse 12,04, tá? Uma dica para vocês. Quando você for fazer essa multiplicação, multiplica somente o que não está em notação, ou seja, 12,04 vezes 4, tá? Depois você repete esse final aqui, ó. Então, o número de moléculas vai ser igual. 12,04 vezes 4, eu vou ter que 4 vezes 4 é 8, 16, sobe 1. 4 vezes 0 dá 0, com mais 1, desce 1, na verdade, né? 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 1 dá 4. Como eu tenho duas casas decimais, isso aqui vai ser igual, o número de moléculas vai ser igual a 48,16. Agora repete o restante, ó, vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Para que eu coloque notação de forma correta, eu vou andar uma vírgula uma vez aqui para a esquerda. Quando eu faço isso, eu vou tornar o número 4,816 vezes 10. Como eu andei uma vez para a esquerda, esse número aqui em cima ele aumenta para 24, tá? Moléculas. Pronto. Moléculas. Moléculas. Pronto. Essa daqui é a resolução da letrinha C, tá bom? Então, veja que a gente tem diferentes possibilidades de trabalhar com estequiometria. Tranquilo? Então, por enquanto, tá tudo muito simples. A gente vai trabalhar com umas coisinhas mais bonitinhas já, mas eu quero fazer mais uma questão para vocês, para a gente encerrar essa parte inicial e passar para questões um pouco mais bem elaboradas, tá? Ela diz o seguinte aqui agora, ó. Não esquece de balancear. Ao reagir uma massa de 10 gramas de gás hidrogênio, então ele está falando de gás hidrogênio e são 10 gramas, sempre colocando as informações abaixo da molécula da equação. Então, ao reagir 10 gramas de gás hidrogênio, qual a massa em quilograma, então ele quer saber a massa desse cara daqui, em quilograma de metanol formado, então a massa dele formada, tá? Então, minha relação agora é massa para massa novamente. Então, eu vou trabalhar com massa,
da minha questão. Lembrando que o hidrogênio tem massa 1 grama, o carbono tem massa 12 gramas e o oxigênio tem massa 16 gramas, tá? Então, quanto de massa eu tenho aqui de H2 na minha equação? A molécula de H2, ela tem 2 gramas, porque cada hidrogênio é 1 grama, se eu tenho 2 hidrogênios, dá 2 gramas. Mas perceba que eu tenho 2 mol, ó. Então multiplica esses 2 gramas por 2. Então dá um total de 4 gramas. Aqui vai ser 4 gramas, tá? Isso aqui produz quanto de massa de metanol, que é esse cabinho daqui, ó. Vamos calcular aqui do lado também. Vou fazer aqui do lado. CH3OH. O carbono é 12, mais 4 hidrogênios, que a gente fez anteriormente, ó, dá 4, mais a massa do oxigênio, que é 16. Isso aqui vai dar um total de 32 gramas. Então, eu coloco aqui embaixo, ó, 32 gramas, tá? Veja que minha relação é massa para massa, foi isso que eu fiz aqui. Montei minha regra de 3, meio pelos extremos. Então, massa vai ser igual. Aqui, nesse caso, é mais fácil você multiplicar e dividir. Então, 10 vezes 32 vai dar 320 gramas dividido por 4, tá? Isso daqui vai ser igual a 320 dividido por 4. 320 dividido por 4. 32 dividido por 4. Temos 8, não é isso? 8 vezes 4 é 32. Desce um 0, 80. Então, aqui é 80 gramas. Mas perceba que minha questão pediu a resposta em quilograma. Então, eu tenho que converter isso aqui para quilograma. Para converter de quilo para grama, é somente dividir por 1000. Então, eu vou ter aqui que essa massa vai ser igual a 0,080 quilogramas. 1, 2, 3. Certíssimo. Esse é a resposta da minha questão, tá? Então, a gente encerra por aqui essa parte inicial e vamos passar agora para outra questão, que é uma questão um pouco mais bem elaborada. Na verdade, é uma questão nesse mesmo princípio, só que agora é uma questão verdadeira, uma questão do Enem do ano de 2012, para você entender realmente como é que é cobrada nas provas de vestibular, tá? Veja que é uma questão que tem um contexto enorme, mas ela não assusta muito a gente, tá bom? Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou fazer várias questões com vocês, uma aula completa, como tinha lá no título, porque a gente aqui não brinca em serviço, tá? Vamos embora. Essa questão diz o seguinte: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan "Uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos". A ideia é que cada pessoa, se eu só sublinhar aqui, ó, a ideia é que cada pessoa possa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Então, esse é só um contexto ali em cima. A informação que vai importar para a gente é essa parte aqui que ele diz que uma pessoa em um dia vai diminuir 1 kg de CO2 por dia, tá? Então, ele diz o seguinte: considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente de butano. Então, aqui, percebe que não tem uma equação, a gente vai montando a partir do que está sendo dito, tá? Então, sua equação vai ser o seguinte, ó. Você tem C4H10. Ele está dizendo que está queimando. Toda queima, ela precisa de oxigênio. Então, você tem oxigênio, tá? E quando você queima um hidrocarboneto é quando você tem carbono e hidrogênio na sua estrutura, ele sempre forma CO2 mais água, sempre, independente do tipo de hidrocarboneto, tá? Se tem uma molécula apenas de carbono e hidrogênio queimando, se você tiver aqui CH4 mais O2, isso aqui produz CO2 mais água, tá? Sempre. Não importa, se for um hidrocarboneto, sempre produz CO2 mais água. Então, essa é a minha equação, e ele continua aqui, ó. A mínima quantidade desse gás deve deixar... Então, aqui é o comando da questão. Antes de a gente ler o comando da questão, vamos balancear essa equação para a gente fazer as coisas aos poucos, com calma, sem pressa, senão você vai se confundir. Então, para balancear essa equação, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu percebo que eu tenho 4 carbonos, então aqui tem que ter 4. Hidrogênios tem 10 no reagente, eu tenho que ter 10 no produto, então aqui vai colocar 5. E oxigênios eu tenho 13 oxigênios no produto, tenho que ter 13 no reagente, então aqui vai ser 6,5. Pronto. Balanceei a minha equação, tá? Novamente, se você não sabe balancear, assiste nossos vídeos aqui no canal para que você tenha mais ciência, tenha mais firmeza a conseguir responder uma questão de estequiometria, tá? Vamos voltar agora para o comando da questão. Ele quer saber o seguinte, ó. A mínima quantidade desse gás, ou seja, do CH4... a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária
é apenas com esse gesto é de. Então, para que ele atinja a meta diária, ele está falando aqui de CO2. E a meta diária que você deixa de liberar para a natureza é 1 quilo. Então, 1 quilo desse cara daqui é o que você tem que deixar de produzir. Ou seja, você tem que descobrir qual a massa desse cara daqui, ó, você vai deixar de queimar para produzir 1 quilo de CO2. Veja que é uma questão bem contextualizada. Você precisa interpretar a questão. A gente acabou de entender o que é que ela está pedindo, tá? Para que a gente consiga responder a questão com tranquilidade. Então, perceba que a resposta está em quilo. Então, eu vou ter que trabalhar com quilo, tá bom? Então, a massa de C4H10 que vai ser queimada para produzir 1 kg de CO2 é isso que eu tenho que descobrir. Então, a minha relação é massa para massa. Assim como a gente fez anteriormente, eu tenho que trabalhar com massa aqui também, tá bom? Aí, vamos ver o que a gente está dizendo, ó. Ela já está mostrando para mim aqui embaixo as massas molares, então não vou precisar calcular. A massa molar do C4H10 é 58 gramas para cada mol. Então, como minha equação é somente 1 mol, eu só vou trabalhar apenas com 58 gramas mesmo. Isso daqui vai produzir quanto de CO2? Então, aqui embaixo tem mostrando para mim, ó, o CO2 tem 44 gramas, tá? Então 44 gramas, só que isso é para cada mol. Perceba que eu tenho 4 mols, então eu preciso multiplicar essa massa de 44 vezes 4. Então, multiplicado por 4, tá? 4 vezes 4 vai ser 4 com 4 dá 8, 16. Aqui tem 6, sobe 1. 4 vezes 4 é 16, com mais 1 dá 17, 176. Então, aqui é 176 gramas, tá? Aí você pode se perguntar, professor, eu não preciso converter para quilo, porque minha resposta está em quilo. Você não precisa converter para quilo. Deixa eu até deixar isso aqui. Não precisa converter para quilo, porque quando você monta a regra de 3, vai acontecer o seguinte aqui, ó. Você vai ter 58 gramas vezes 1 quilo, dividido por 176 gramas. Então, você vai cortar aqui grama com grama, então sua resposta vai sobrar em litro, tá? Então, você vai ter aqui que 58 divide 176. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar esse 580 vezes 10 a menos 1. Eu só fiz correr a vírgula uma vez para a direita, para que você tenha um número que caiba na sua divisão. Ou você pode fazer direto, né? Você pode chegar aqui, ó, 58 dividido por 176, coloca um zero aqui, então aqui vai ficar 0, alguma coisa. Então, 176 vezes 3, mais ou menos, vamos tentar aqui. 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 7 dá 21, com mais 1, 22, sobe 2. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1, 5. Então, só deu para fazer 3 aqui. E sobrou 52, não é isso? Aqui vai dar 30, isso aí, 52. 52, eu vou fazer a divisão para lá, não dá, coloco um zero aqui. Vai dar mais ou menos um 2 aqui, ó. Não vai dar para dar os 3, mas vai dar mais ou menos isso daí, tá? Então, aqui eu vou ter que esse total vai ser de 0,32. Na resposta letra 33, na letra B, 33 arredondado. Então, vou colocar isso daí, tá? Então, essa daqui foi a nossa questãozinha. Veja que não é uma questão difícil, só exige um pouquinho de cálculo e matemática, que você precisa prestar atenção para não se confundir, tá? Vamos ver mais uma questão aqui, como é que pode ser cobrado. Essa daqui é uma questão também tranquila, só que ela vai exigir um pouco mais de cálculo, mas normalmente é assim que as questões trazem, tá? Quando eles querem complicar um pouco mais, eles trazem questões de rendimento, questões com porcentagem, que a gente vai ver já já depois dessa questão. Essa aqui é apenas mais uma questão para a gente consolidar mesmo essa parte introdutória ali de estequiometria, para que você entenda como é que pode ser cobrado em questões consideradas fáceis, tá? Você não pode errar esse tipo de questão no Enem. Então ele diz o seguinte, ó. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é... Então aqui eu tenho essa reação do contexto que ele falou. Ele diz o seguinte, ó, utilizando o processo descrito, então aqui é o comando da questão, tá? Eu vou só reescrever a equação aqui do lado, para a gente balancear ela, que não pode esquecer de balancear, tá? Produz Al2S3 mais prata. Pronto, balanceando essa equação, eu vou ter aqui um 3, eu vou ter um 6 aqui, eu vou ter um 2 aqui. Balanceou minha equação, não é isso?
Isso, é tudo balanceadozinho. Então vamos entender o que a questão está pedindo agora. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, então falando de massa, e quer saber a massa, está falando de prata e quer saber a massa de prata, tá? É isso que ele quer saber. Que será regenerado na superfície de um objeto que contém, esse cabo daqui, ó, tá vendo que ele mostra? Contém 2,48 gramas desse cara daqui. Então veja que minha relação é massa para massa. Então eu vou ter que trabalhar com massa e massa do que minha equação está me mostrando, tá? Vamos calcular aqui a massa molar do Ag2S. Ele está mostrando para mim aqui, ó, que a massa da prata é 108, mas veja que eu tenho duas pratas. Então, multiplicando por 2 aqui, eu vou ter um total de 216 gramas, somado com a massa do enxofre, que é 32. Então, isso aqui vai dar um total de 248 gramas. 248 gramas. Aí, veja que coisa mais linda aqui, ó. Tá vendo? 2,48 embaixo de 248, quer dizer que você está no sinal certo. Sempre que você percebe essa similaridade de números, isso indica que você não está no caminho certo. Só que perceba o seguinte, na sua equação você tem 3 mol dessa equação. Isso que eu calculei aqui é somente 1 mol, tá? Então eu vou precisar multiplicar isso aqui por 3. Por que eu não vou colocar já o resultado direto? Porque se eu deixar dessa maneira, quando eu fizer a regra de 3, vai facilitar os cálculos e você vai perceber isso quando eu fizer, tá? Então, vamos ver quanto é que isso aqui produz de massa de prata. A prata a gente percebeu que ela é 108 gramas, só que eu tenho 6 mols de prata. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Pegar, fazer aqui do lado. 108 vezes 6, tá? 108 vezes 6. 6 vezes 8... 6 vezes 8 vai ser 6 vezes 12, 24, 48. Então, sobra 4 aqui, ó. 6 vezes 0 dá 0, desce 4. 6 vezes 1, 6. Então, aqui vai dar 648 gramas, tá? Montei minha regra de 3, massa para massa, tá bom? Perceba que eu multipliquei por 6 porque são 6 mols. Não esqueça disso daí. Então, vamos montar nossa regra de 3 agora. Massa vai ser igual a 3 vezes... a 2,48 vezes 648 gramas. Deixa eu colocar aqui, grama, vezes 648 gramas, dividido por 3 vezes 248 gramas. Qual a estratégia que você vai fazer? Ó? Você vai transformar esse 2,48 aqui em notação científica. Então, você vai correr a vírgula 2 vezes para a direita. Isso aqui vai ficar 2,48 vezes 10 elevado a menos 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou poder cortar o 2,48 por 2,48. Então, o que vai sobrar para mim aqui é 648 vezes 10 a menos 2 gramas dividido por 3, tá? Aí, para facilitar ainda mais a minha vida, eu vou dividir somente 648 por 3 e repito o restante. Então, massa vai ser igual. 648 dividido por 3 vai dar igual a 216. Aí, eu repito o restante. Vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Na minha resposta não tem isso, mas se eu tirar de notação, ficaria 2,16 gramas. Aí sim, eu tenho um gabarito, que é a resposta da letrinha D. Tá? Então, a estequiometria vai te pedir que você use os artifícios matemáticos para facilitar os seus cálculos, tá bom? Então, vamos embora para uma questão mais bonitinha agora, que é uma questão que vai envolver o conhecimento de rendimento, de pureza, tá bom? Então, deixa eu só te explicar o que é. Se eu tenho uma amostra de 100 gramas e ela é 100% pura, quer dizer que 100% desse material é puro. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho uma massa aqui de CaCO3, por exemplo, e ele é 100% puro, essas 100 gramas representa 100 gramas de CaCO3. Mas se eu disser que eu tenho 100 gramas de CaCO3 com 90% de pureza, tá? Esses 100 gramas aqui, ele representaria 100% da massa. Só que ele tem 95% de pureza. Então, a massa de CaCO3 que eu teria aqui é de 90 gramas. Tá? Então, 100% é a massa total, mas quando ele diz pureza, aquela porcentagem de pureza é a massa realmente verídica daquele material. Tá bom? Então, é isso daí, o conceito de pureza. Agora, quando ele fala de rendimento, que é uma questão que a gente vai ver depois. Se ele diz que é 80% de rendimento, quando é rendimento, só está relacionado a produto. Então, quando eu tenho uma equação e o produto dela for de água, por exemplo, e o rendimento dessa equação for de 80%, se ele produzir 100 gramas com rendimento de 80%, na verdade ele produz 80 gramas. Tá?
Então, rendimento, a gente só atrela a produto. Pureza, normalmente é atrelada aos reagentes, tá? Então, vamos ler a questão aqui para você entender o que eu estou falando. Questão do Enem de 2020, é do PPL. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, então ele está montando a equação. Veja que você não tem uma equação. Ó. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. Então ele está pedindo para que você considere o carvão como sendo o carbono e está queimando, então tem que ter oxigênio, e vai formar CO2. Ó. Veja que o produto da reação aqui é CO2. Depois ele fala isso para você também, tá? De acordo com o conteúdo médio do carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antrácito. Antrácito é apenas um tipo de carvão. Então eu vou colocar aqui para você não esquecer que isso aqui é o carvão, tá? Carvão. Pronto. Com destaque para o antrácito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa. Então, só contextualizando aqui o final. Então, ele diz o seguinte, ó. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antrácito, então você vai queimar carvão. Vai queimar esse cara daqui, ó. Vai queimar 100 gramas dele, tá? A massa de gás liberada na atmosfera em gramas é aproximadamente D. Então, ele quer saber a massa desse gás aqui liberado na atmosfera quando você queima 100 gramas de carvão antrácito. Só que perceba que desse carvão antrácito, 90% aqui é carbono. Então, esses 100 gramas aqui representa 100% da massa. E eu tenho que utilizar nos meus cálculos 90%, que é utilizando somente a massa de carbono. Tá? Então, aqui eu vou ter a massa de 90 gramas ao invés de utilizar 100 gramas. Tá? Então, isso é o entendimento de pureza. 100 gramas é a massa de carvão. É como se eu estivesse dizendo que esse carvão ele tem 90% de pureza, que é 90% de carbono. Isso era o X da questão. Tá? Então vamos responder a questão agora, que é uma questão tranquila também, já que você entendeu o que é pureza. Então eu estou trabalhando com massa para massa, vou ter que utilizar massa e massa do que minha equação está me mostrando. Veja que na minha questão ele mostra para mim as massas molares. Ó. Tá aqui, ó. Massa molar do oxigênio e massa molar do carbono. Tá? Eu vou utilizar aqui embaixo no meu cálculo. Como eu quero saber a massa de 1 mol de carbono, ele está me dizendo que é 12 gramas. Tá? Isso aqui produz quanto de massa de CO2? Vamos calcular aqui do lado. CO2. Eu sei que o carbono é 12, mas o oxigênio que é 16, só que como eu tenho 2, eu multiplico por 2, aqui vai dar 32. 12 mais 32 vai dar isso é igual a 44. Então aqui produz 44 gramas de CO2, tá? Meio pelos extremos, ó. Massa vai ser igual a 90 vezes 44 dividido por 12. Massa vai ser igual. 90 vezes 44. 90 vezes 44. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 9 dá 18, 36. Aqui dá 0, vai dar 36 novamente. Então 0, 6, 9, 3. Então aqui vai dar um total de 3.960 dividido por 12. Vou fazer aqui do lado. 3.960 dividido por 12 vai ser igual. Vou pegar aqui só os 39. 12 vezes 3 dá 6, sobe um 3, então aqui vai dar 3, sobra 3, não é isso? Então aqui vai descer o 6. A gente acabou de fazer aqui, ó. Então vai dar 3 de novo, desce o 0. Então a massa aqui de 330 gramas. Esse é o nosso gabarito, resposta letra D da nossa questão, tá? Então, essa é uma questão que envolve pureza. Ele contextualizou um pouco mais relacionando com o carvão, né? E é assim que pode ser cobrado estequiometria para você. O Enem gosta muito de questões de estequiometria, tá? Vamos ver a nossa última questão aqui, que é uma questão um pouco mais bem trabalhada. Essa aqui vai ter muitos cálculos para ser feita. Eu vou utilizar aqui meu celular para auxiliar na calculadora, tá? Para a gente não perder muito tempo fazendo questões de matemática, porque vai ser bastante questões aqui. Essa foi uma questão que muita gente errou. Foi considerada uma questão difícil para que você entenda como é que pode ser cobrado, tá? Ela não é uma questão difícil, tá? Ela foi considerada difícil porque muita gente errou, então ela foi classificada como uma questão difícil. A TRI aí agiu e você não perdeu muitos pontos se você errou uma questão como essa. Mas a gente vai fazer ela aqui completinha para que você entenda direitinho como você responde a questão como essa. Então ela diz o seguinte, ó. Na combustão completa, na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o ouro chamado de ouro de tolo.
que tem a sua composição 90% de um minério chamado de pirita, que é o F2, que é o FeS2. Tá aqui, ó, pirita, tá? Apesar do rendimento global, apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está aqui, ó, que ocorre com rendimento global de 90%. Então veja que ele está falando agora de rendimento. Rendimento sempre é calculado no produto, no seu última parte do seu cálculo estequiométrico, tá? Conforme as equações químicas apresentadas, considere as massas molares. Então ele deu as massas molares aqui. Ele quer saber o seguinte, ó, qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo? Então veja que é uma questão bem complexa, bem trabalhada. Veja que eu tenho aqui três reações para que eu consiga fazer meu cálculo. Quando eu tenho essas reações, eu preciso juntar elas, né? Eu preciso fazer como se fosse uma lei de Hess aqui. Não sei se vocês conhecem o conteúdo de lei de Hess, mas eu preciso juntar elas para que eu consiga fazer os cálculos. Eu preciso juntar elas em apenas uma equação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar fazer de forma que eu anule moléculas que estão se repetindo no reagente com o produto de outra equação. Como assim, professor? Perceba que eu tenho SO2 nesse reagente e tenho SO2 aqui no produto. Ó. Só que as proporções são diferentes. Aqui eu tenho 2 e lá eu tenho 8. O que eu posso fazer para que eu corte todos os SO2? Se eu multiplicar essa equação por 4, ó, eu vou ter 8 SO2. Então, isso que eu vou fazer. E perceba também que eu tenho SO3 aqui e tenho SO3 aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho que cortar os dois. Só que quando eu multiplico essa equação de cima por 4, aqui vai dar 8 SO3. Tá? Então, aqui embaixo eu vou ter que multiplicar por 8 para que eu tenha 8 SO3 também. Tá? Então, eu vou somente reescrever essas moléculas aqui do lado para que você entenda o que é que eu estou fazendo mais perfeitamente. Vou colocar de outra cor, vou colocar de verde. Então, vou copiar a primeira equação, que é 4FeS2 mais 11O2. Isso aqui vai produzir 2FeO3 mais 8SO2. Aqui embaixo eu vou ter a multiplicação já. Vai produzir 8SO2 mais 4O2 e produz aqui 8SO3. Tá bom? Na de baixo eu vou ter 8SO3 mais 8H2O. Isso aqui vai produzir 8H2SO3. Tranquilo? Então veja só por que foi que eu fiz isso. Ó. Eu vou cortar o que tem de igual de um lado da equação com o produto de outra. Então eu vou cortar 8SO2 com 8SO2, 8SO3 com 8SO3. O que sobra eu reescrevo aqui abaixo. Tá? Vou reescrever de preto aqui agora. Aqui vai sobrar 4FeS2, que está aqui em cima. Ó. Sobrou também oxigênio. Sobrou 11 mol daqui com 4 mol daqui. Isso aqui dá um total de 15 mol de O2. Sobrou o que mais no reagente? Sobrou 8 águas, 8H2O. Tá? E no produto, sobrou 2FeO3 mais, e sobrou aqui embaixo ainda, 8H2SO3. Pronto. Essa é a minha equação que eu vou utilizar. Vou reescrever ela aqui do lado. Ó. 4FeS2 mais 15O2 mais 8 águas, produzindo 2Fe2O3 mais 8 ácido sulfúrico, HCO4. Eu coloquei 3 aqui, mas é 3 não, é 4, né? Aqui é 4 e aqui em cima é um 4 também. Pronto. Tendo agora minha equação devidamente balanceada, devidamente juntada, né, aglomerada, eu posso ir agora diretamente para o comando da minha questão. Que ele diz o seguinte, ó. Qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico? Ele quer saber esse cara daqui, ó. A massa desse cara daqui, que será produzida a partir de 2 kg de ouro tolo. Veja que o ouro tolo é esse cara daqui, que ele citou aqui em cima, ó. O ouro tolo é a pirita, tá? Então, você vai ter 2 kg desse cara daqui. Pronto. Só que se você tem 2 kg de ouro tolo, ele disse lá em cima que desse ouro tolo, 90% que é a pirita. Então, eu tenho que descobrir aqui a massa de 90% desse cara daqui, ó. Porque esse 2 gramas representa 100%. 90% desse cara daqui vai representar para mim 1,8. Eu vou colocar até da mesma cor. 1,8 quilogramas
tá? É com esse cara aqui que eu vou trabalhar para descobrir essa massa. Então, veja que minha relação é massa para massa, tá bom? Então, eu tenho que utilizar agora a massa da pirita. Na minha questão, ele já me deu as massas molares para facilitar a minha vida, tá? Veja que a massa molar da pirita está aqui, ó. É 120, mas perceba que eu tenho 4 mols desse cara daqui. Então, eu vou multiplicar esse cara daqui por 4, tá? Vezes 4, eu vou ter 120 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 480. Então, aqui embaixo eu vou colocar 480 gramas, tá? Então, perceba que eu utilizei uma massa dos 4 mols e não a massa apenas de 1 mol, tá bom? Veja aqui também ó, que eu tenho que trabalhar com a massa do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, a massa está aqui, que é 98 gramas. Só que perceba que eu tenho 8 mols. Então, vamos multiplicar 98 vezes 8. 98 vezes 8 vai dar 784 gramas. Então, aqui vai dar 784 gramas, tá? Então, veja que eu montei minha regra de 3. Lembrando que 98 gramas é a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Só que eu tenho 8 mol, tá bom? Então, massa vai ser igual a... Eu vou multiplicar 1,8 kg vezes 784 gramas e vou dividir isso aqui por 480 gramas. Então, eu vou cortar aqui, ó, grama com grama e a resposta vai sobrar em quilo, tá? 1,8 vezes 784 vai ser igual a 1.411,2 dividido por 480. Isso aqui vai ser igual a 2,94 quilogramas, tá? Aí você olha aqui, letra D, vai e marca. Quando você olha o gabarito final, percebe que você errou a questão. Por que foi que você errou? Porque você esqueceu disso daqui, ó. Que ele disse que o rendimento global é de 90%. Então, esse seu 2,94 quilo representa ainda 100%. Mas ele disse que o rendimento é de 90%. Então, você tem que descobrir quanto que seria 90% desse valor. Então, 2,94 vezes 90 dividido por 100, que é para descobrir aqui a regra de 3, é meio pelos extremos, ó. Eu tenho que x vai ser igual a 2,64 quilogramas. Então, nossa resposta aqui é a letra C e não a letra D, como a gente imaginaria a princípio, se você não faz a regra de 3, tá? Então, veja que é uma questão bem trabalhada, é uma questão difícil, tá? Que provavelmente, se você pega uma questão como essa na sua prova, meu conselho de verdade, deixa ela por último. Responde todas as outras questões da sua prova. Se sobrar tempo, você volta para ela, tá? Porque você não vai perder muito tempo respondendo uma questão como essa. Aqui eu te mostrei porque eu preciso te mostrar como é que pode ser cobrado e como é que pode ser trabalhado uma questão como essa nos vestibulares, tá bom? A gente teve um vídeo longo aqui, deixa eu ver quantos minutos foi, mais de 40 minutos de vídeo, mas eu tenho certeza que você saiu daqui completo, entendendo tudo que você precisa para fazer questões de estequiometria, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o feedback de vocês, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho para mais e mais pessoas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!